Olá, boa tarde. Me chamo Lorena Saraiva, sou enfermeira de formação e atualmente eu estou como tutora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental, né, de Sobral, Ceará. E hoje estarei apresentando para vocês o resumo intitulado com Os Caminhos que Andei, Desafios e Potencialidades da Educação sobre Drogas nas Escolas. E contextualizando um pouquinho sobre o resumo, né, aponta-se que os impactos relacionados ao uso abusivo de substâncias psicoativas, eles vêm a se constituir como um desafio para as políticas públicas intersetoriais, inclusive naquelas que se concernem ao contexto educacional. E diante dessa complexidade, faz necessário que as atividades elas também sejam desenvolvidas nesse ambiente escolar, tendo em vista esse diálogo aberto, esse diálogo mais reflexivo junto à comunidade estudantil. Trata-se de um relato de experiência de oficinas que foram desenvolvidas por residentes e tutores do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental em escolas de ensino fundamental, em articulação com a Célula de Política sobre Drogas e também junto ao Programa de Saúde na Escola, que é o PSE, e essas atividades, elas se constituem como ações contínuas e sistemáticas da residência em saúde mental. E dentro dessa perspectiva, semestralmente são escolhidas duas escolas do município que apresentam maior vulnerabilidade social, e aí a partir dessas escolhas a gente desenvolve ações pactuadas, sistemáticas dentro desse ambiente escolar dessas escolas. Dentro dessa perspectiva, são realizadas cerca de 4 oficinas em cada escola, e nós temos a proposta de abordar alguns temas, como o uso de substâncias psicoativas e seus efeitos, a estratégia de redução de danos e as práticas de autocuidado em saúde mental, né, dentro desse contexto escolar. As ações elas foram realizadas durante os anos de 2023 e no primeiro semestre de 2024, e este trabalho tem como objetivo relatar experiências sobre a realização de oficinas, tendo como foco a estratégia de redução de danos no contexto escolar. Nessa perspectiva, nós identificamos que é de fundamental importância que nós pudéssemos realizar, né, um contato inicial com o corpo docente da escola, a fim de que esses professores eles também pudessem ser multiplicadores das ideias e das ações de redução de danos no contexto, no cotidiano escolar. E nós percebemos que esse contato ele foi de fundamental importância até mesmo para a gente estreitar esses laços, estreitar esses vínculos, né, tanto da escola como os residentes e o corpo docente também da residência. Nós observamos que a construção de relações saudáveis, mediante a criação de um espaço acolhedor que permita a livre expressão dos estudantes. Então, essa proposição de um ambiente mais fluido, mais reflexivo, mais saudável para esses jovens foram fundamentais para esse processo de construção do conhecimento. E nós também observamos que houve uma melhor integração dos estudantes nesses ambientes que foram externos à sala de aula, tendo em vista que eram mais arejados, tendo em vista que era fora do ambiente onde aconteciam as aulas, né? E nós observamos também que essas atividades extra-sala de aulas também propuseram uma melhor acústica, né, para o desenvolvimento das oficinas. Uma outra potencialidade que nós trabalhamos também foi em relação ao apoio que foi ofertado pelo corpo docente das escolas e também dessas articulações que foram realizadas para que as oficinas fossem possíveis, né? Então, a gente identificou como essa potencialidade que foi fundamental para o desenvolvimento de todas as etapas da oficina. Dentre as limitações, nós podemos apontar a questão da quantidade de oficinas que são insuficientes diante da complexidade que é trabalhar sobre o contexto do uso de drogas no ambiente escolar.
Nós observamos também que ainda é muito forte a questão da cultura proibicionista, né? Tanto que alguns adolescentes que já faziam uso de substâncias, eles sofrem muito estigma, sofrem muito preconceito por parte dos próprios colegas de sala, né? Então a gente identifica isso como um desafio, como uma dificuldade, e também uma comunidade, comentários pejorativos em relação a esses adolescentes, que dificulta até mesmo o processo de procura pelo cuidado, né? Então, isso, a gente observou isso como uma das fragilidades também. E dentre os aprendizados, né, nós podemos citar que a participação nas oficinas, elas são essenciais para se compreender sobre a aplicabilidade da educação sobre drogas nas escolas, através de um diálogo aberto e reflexivo sobre os diversos contextos em que os estudantes estão inseridos e de possíveis estratégias para a prevenção em relação ao uso dessas substâncias psicoativas, bem como possibilidades para redução dos riscos e dos danos que estão associados ao uso de drogas no contexto escolar. Então, nós observamos que a estratégia de redução de danos nas escolas ainda se constitui como um grande desafio. Entretanto, se faz necessário que essa temática ela seja fortalecida nesses espaços, e nós ainda identificamos que a utilização das metodologias ativas para a participação efetiva dos estudantes foi fundamental para proporcionar a construção de conhecimentos de uma forma coletiva e de uma forma dialógica, né? Então, essas são as nossas contribuições em relação ao resumo, e muito obrigada pela atenção de todos.